Uma coisa que me entristece muito hoje em dia nas redes sociais é quando você vê uma pessoa, tá, que tira um tempo para ela, para falar algumas coisas ali em relação a uma vida melhor, a uma experiência que ela teve, e ela dispõe de um tempo, dispõe de se desnudar, tá, de qualquer sentimento de vergonha ou de autocomparação, ou seja, ela senta na frente de um computador ou com um telefone celular na mão e ela faz uma postagem e faz uma mensagem ali para atingir aquelas pessoas que mais precisam de ouvir aquilo, que está relacionado talvez a uma experiência de vida dela, um trauma que ela teve, e ela expõe aquilo de uma maneira muito amorosa e proposital para justamente dividir aquela experiência. E aí vem uma outra pessoa, olha para aquilo e julga, e acha aquilo, isso aqui está querendo aparecer, ou então deve ser mais um que está querendo vender algum curso, porque a gente tem agora vivendo uma época em que as pessoas estão olhando para essa questão da educação através do conhecimento. A gente sabe que tem muita gente querendo justamente fazer de alguma forma, alguma venda para o seu sustento através desse tipo de curso. A grande verdade é o seguinte, que existe sim. Agora, volto a falar, tem que julgar essas pessoas? Não. As pessoas estão fazendo isso, mas ao mesmo tempo elas estão dando muito conteúdo de graça que você pode muito bem sentar e olhar e avaliar se aquilo tem fundamento ou não. Da mesma forma que o que o pastor fala, né, você não pode levar como lei. Você escuta o pastor falar, você tem sua Bíblia na mão de estudo, você pode muito bem pegar no Google e fazer uma pesquisa. Se você tem que pesquisar aquilo que o pastor fala na igreja, de alguma forma, você não vai pesquisar o que uma pessoa fala também numa rede social. Eu acho que isso faz parte do crescimento humano. É que as pessoas, infelizmente, não têm o hábito nem de ler. Você faz uma postagem, às vezes, com uma frase na foto, e no texto, você coloca um texto enorme, explicando toda aquela frase num contexto diferente, encaixando, mas a pessoa só viu a frase da foto e acha então que aquilo doeu nela. Não, isso doeu em mim, eu vou me posicionar. E não tem nada a ver, sabe? Não é machismo, não é feminismo, não é acusação, é só uma pergunta, um assunto que foi jogado no ar, justamente às vezes para chamar a atenção da pessoa, e no texto tem toda uma explicação maior. Mas as pessoas não leem, as pessoas não querem pesquisar, as pessoas não querem adentrar nos assuntos para o seu próprio crescimento. E com isso acaba tendo muito julgamento. E aí eu fico pensando, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Nazaré. Presta atenção, olha que colocação muito louca, tá? Da gente às vezes parar para pensar. Louca para quem julga, louca para quem fica buscando diferença entre um ser humano e outro. Eu acho que isso é de muita importância para fazer uma reflexão. Jesus nasceu em Nazaré. Nazaré era um lugar na época considerado um lugar horrível, tá? As pessoas mais ricas se afastavam desse tipo de lugar, tá? Porque não gostavam, porque era um lugar que tinha prostitutas, que tinham pessoas pobres, tinham pessoas que não tomavam banho, tinham pessoas que tinham uma forma estranha de falar, ou seja, era um lugar feio. Nazaré era um lugar feio, que as pessoas evitavam, não gostavam daquele lugar. As pessoas mais elitizadas odiavam aquele lugar de certa forma. Então uma mulher de Nazaré, Maria, é escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Imagina, Deus então escolhe uma mulher de Nazaré, num lugar pobre, onde tem prostituta, para ter o nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Então, já começa aí você a perceber que a intenção de Deus é justamente afetar os menos afortunados, os mais humildes de coração, e mostrar posteriormente que não tem de haver essa comparação e essa diferença. Né? Ou seja, olha onde meu filho nasceu, quem é você que está na elite para se achar melhor? Então, já houve ali um preparo, né? uma intenção de Deus para fazer com que começasse toda uma história que seria contada no futuro. Pois bem, como se não bastasse isso, vem um anjo e diz então para José pegar Maria e ir para Belém, né? Para sair de Nazaré e ir para Belém. Foi então quando Jesus nasce em Belém, né? E não em Nazaré. Mas chegando em Belém, a cidade estava cheia e Maria entrou em trabalho de parto e não tinham de Maria ter o filho, né? Jesus Cristo. Eles vão para um estábulo. Cara, não basta então a Jesus Cristo nascer de uma
de uma pessoa de Nazaré, de uma mulher de Nazaré, um lugar pobre, discriminado, um lugar que as pessoas da elite não gostavam. Já não bastava isso. Maria teve que sair de Nazaré para Belém para ter seu filho, Jesus Cristo, num estábulo onde ficavam os animais, que com toda certeza era um lugar fedorento, era um lugar que tinha cheiro de urina de bichos e tudo mais. Imagina então que não bastava, tinha que nascer também no estábulo. Só que o nascimento de Jesus, que foi num estábulo, estava associado a uma grande estrela que brilhava no céu, aos anjos e aos magos que lá chegavam para levar presentes para Jesus Cristo. Ou seja, tinha toda uma santidade que envolvia o nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, foi comprovado por esse momento que Jesus Cristo, sim, aquele bebê que nasceu de Maria, era o Filho de Deus. Nascido num estábulo, em Belém, filho de uma mulher de Nazaré. Né? Ou seja, olha a colocação disso, olha, né, quem tiver interesse que estude mais e quem tiver mais estudo do que eu, que por favor não me julgue, né? Se quiser fazer um comentário adicional, por favor, eu vou gostar de aprender mais, mas enfim, o pouco que eu sei já me deixou assim, realmente espantado, não pelo que aconteceu, porque para Deus tudo é perfeito, mas pelo que acontece hoje, principalmente dentro das próprias igrejas. O julgamento é constante, sabe? A falta de amor é constante e nós temos um exemplo desse. Então eu acho que quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente fala em Cristo como Senhor e Salvador, quando a gente bate no peito para falar que é cristão, que vai para a igreja quinta, domingo, né, ou sábado no culto dos jovens, enfim, a gente precisa entender realmente o que são os valores de Deus, quais são os mandamentos de Cristo, para ver se a gente realmente está encaixado naquilo que se espera e reavaliar os valores para que nós possamos então melhorar como ser humano. Ali não tem ninguém perfeito, na igreja não tem ninguém perfeito, perfeito é Jesus Cristo, perfeito é Deus. Ali a gente está para aprender. Então eu acho que quando a gente avalia o nosso comportamento e busca melhorar, não tem nenhum problema nós encontrarmos imperfeições na gente, sabendo que todos nós somos imperfeitos, ninguém é perfeito. Inclusive, tem um livro que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito, de uma escritora americana, que trata muito bem isso, a coragem de ser imperfeito. É muito válido a leitura desse livro, porque mostra justamente isso. Quando a gente entende que a imperfeição é algo natural, está em todos, a gente para de se doer e para de se defender. Então, assim, não tem nenhum problema a gente parar, seja na igreja, seja em casa, seja um assunto familiar, seja como marido, como esposa, com os filhos, com os pais, e a gente avaliar e descobrir que nós somos imperfeitos em alguns ou em vários pontos. Eu acho que esse é o bacana da vida, é a gente se analisar, a gente entender as imperfeições que a gente tem e, na medida do possível, a gente buscar corrigir essas imperfeições. Não é pecado, não é feio ser imperfeito, isso é natural, é do ser humano. O que não pode acontecer é ignorar, tá, de maneira covarde, que nós temos imperfeições, ou de maneira soberba dizer que não temos e não melhorarmos como seres humanos. Eu acho que o bacana da vida é a gente buscar sempre melhorar. A gente nunca vai ser perfeito. Por mais que a gente tente, a gente não vai ser perfeito. E a soberba é uma grande imperfeição. E acho que é uma das maiores. Então é parar, deixa eu ver o que está errado em mim. Deixa eu ver o que minha esposa anda reclamando, que é o meu espelho, é a pessoa que reflete a minha imagem constantemente. O que ela anda reclamando de mim? O que eu posso melhorar para ela? Sabe, o que eu posso fazer para ser melhor para uma filha, para um filho meu, e vice-versa, para o marido, para os pais? Eu acho que isso é bacana. Eu acho que quando a gente entende certas coisas, como por exemplo, essa história do nascimento de Jesus Cristo, nesse contexto bíblico, a gente diz assim, meu Deus, eu tenho que melhorar, e muito, sabe? E não é vergonha, não é vergonha. É qualidade quando a pessoa para e fala, eu preciso me avaliar e eu preciso melhorar. Isso é qualidade. Então eu espero assim, com muito carinho, que nós possamos cada vez mais buscarmos as nossas imperfeições ao invés de nossas qualidades. As nossas qualidades, elas precisam ser naturais e precisam ser apreciadas por aqueles que nós amamos e que nos amam. Agora, a nossa busca não é pela qualidade, é pela imperfeição. Enquanto nós estivermos buscando as nossas qualidades para exaltá-las, nós estaremos imperfeitos como somos por muito mais tempo e magoando quem nos amamos. Quem nós amamos e nos amam. Então, eu acho que a grande sacada da vida é deixar as qualidades aflorarem de forma natural, enquanto a gente foca nas imperfeições, sempre buscando a correção delas. Sem traumas, sem acusações, eu acho que tem que ser uma coisa natural. Percebeu, corrigiu e seguiu. Que
Que Deus fique com vocês.